Graça e paz para vocês. A paz de Cristo que eu estou falando, né? Hoje eu vou começar a nossa live com um dos poemas do livro Poemas Proféticos. Você já tem o seu? Se não tiver, é só falar conosco, caso você deseje. Na página 37 hoje. Fala assim, olha. Para que a igreja existe? Para honrar a Deus e consolar aos tristes. É para isso que a igreja existe. Assim ela deve acolher, apacentar, obedecer, amar a si mesma e ao seu irmão, para que a sua fé não seja em vão. Para que a igreja existe? Qual é o seu papel? A palavra de Deus insiste para pregar o Evangelho e levar cura aos doentes, para interceder, visitar, lançar a semente que no tempo oportuno brotará, crescerá e dará frutos, para cuidar das crianças, alimentar a esperança, manter acesa a chama da fé, a fé que remove montanhas, sobre a qual Jesus ensinou, para acudir aos órfãos, socorrer as viúvas em sua dor e aflição. Se assim a igreja não for, estará marchando em vão, zombando do amor, que é doação. Amém? O tema das nossas lives é vida cristã. E eu fico pensando aqui, como que está você como igreja? Porque nós temos a mania de inverter os valores e de atrapalhar as coisas. Temos essa tendência carnal. Por exemplo, hoje quando se fala igreja, o que a gente lembra? As quatro paredes de um templo, de preferência um templo bonito, luxuoso, suntuoso, um templo que realmente dê gosto a pessoa participar. Nada contra um templo bonito, um lugar, uma casa de oração adequada para todos. Mas a palavra de Deus ensina que a igreja é você, sou eu. Espiritualmente falando, nós somos templo do Espírito Santo. E é esse templo que precisa estar em ação constantemente. Nós também atrapalhamos a igreja com religião. Em Tiago 1,27 diz o quê? Que a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e manter-se isento da corrupção do mundo. Você é assim? Então você é a igreja realmente preparada para adorar a Deus, para honrar o nome de Jesus, certo? E como igreja, a gente precisa manter relacionamentos. Como que você vai visitar, saber o que uma viúva está precisando, se você não se relacionar com ela? No sentido de fazer uma visita, fazer uma ligação, perguntar como está. Você pode ter uma viúva que mora ao seu lado. Eu fui viúva 8 anos, fiquei viúva 8 anos. Eu entendo o sofrimento porque uma viúva passa, a solidão. A viúva, ela dificilmente é convidada para ir nas festas familiares. As mulheres casadas têm ciúme das viúvas, ainda mais se elas forem novas.
é a realidade da vida. Quantas viúvas estão por aí, desamparadas? Talvez elas tenham até uma casa bonita, dinheiro na conta, tem como sobreviver, mas falta-lhe algo muito essencial, muito importante, que é o amor fraternal. De alguém conversar com ela, dar um sorriso, mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, sempre honrar, não é? Convidar para um dia ir tomar um chá junto com você, com a sua família, ou para almoçar, para um passeio, não é? Isso tudo é importante fazer. Então, não adianta a gente dizer que tem vida cristã, que é cristão, bater no peito, eu tenho uma religião, eu nasci nela eu vou morrer. Grande coisa. Porque a palavra de Deus diz que não adianta nada. Leia 1 Coríntios 13, você vai ver lá que lição de vida o apóstolo Paulo deixou escrito ali para nós. Que a gente pode, dar o corpo a ser queimado, pode fazer tudo o que quiser, mas se não tiver o amor, e está falando do amor de Jesus, então nós precisamos ser imitadores de Jesus. Jesus homem, que ele veio aqui, ele é Deus, ele voltou para o Pai, mas quando ele esteve nessa terra, ele se comportou como homem, então ele era 100% homem e 100% Deus, numa linguagem mais acessível para a gente entender, a gente pode falar assim. Mas hoje ele está olhando para nós e nos orientando através do Espírito Santo que ele prometeu e mandou mesmo no dia de Pentecostes, inaugurou ali a era do Espírito Santo. E ele está conosco. Então nós podemos realmente fazer isso, ajudar aqueles que precisam, amar o próximo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita. Eu estou falando para pessoas cristãs. Como o cristianismo é lindo, gente. Como o cristianismo é belo e edifica as vidas. É preciso levar a sério o cristianismo, porque cristianismo sem obras é vão, não é cristianismo, não é, porque basta a gente olhar para o que Jesus foi. Então, ser cristão é ser um pequeno Cristo, quer dizer, um seguidor de Cristo, seguidor dos exemplos de Cristo. Então, nessa vida cristã, nós vamos ter que vencer a nós mesmos, porque nós somos difíceis, viu? Por que a gente tem que pedir perdão todos os dias? Porque todos os dias nós falhamos. Falar nisso, que dia você pede perdão a Deus? Você lembra? Tem gente que faz há tempo que não pede perdão a Deus. Ah, não, mas não precisa, ele já me perdoou. Precisa sim. Ele perdoou, não é? Para nos adotar como filhos. Nós somos filhos adotivos, mas nós temos relacionamentos. E relacionamento não é coisa fácil, não. A gente fala em não dizer eu te amo, a gente fala em não honrar as pessoas, principalmente aos pais. Quantos filhos passam 30, 40 dias sem dizer um oi para sua mãe, para seu pai? Quantos filhos têm anos que não vai à cidade onde seus pais moram para lhes fazer uma visita? Que quando tira férias, prefere ir para outros lugares, mas não para perto de seus pais? Então, eu estou falando de vida cristã, nem falo dos demais que não são nada, dizem que não são nada. Mas se você diz que é seguidor de Jesus, você precisa honrar os seus pais e sempre olhando o exemplo de Jesus. Amém? Se relacionar bem. Então tá bom.
São essas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração para hoje. E agora nós vamos falar com Ele e agradecer por esse momento. Vamos lá? Você quer se juntar comigo e orar? Vamos orar pela paz mundial também? Então tá bom. Papai, nós somos tão falhos. Nós pedimos perdão ao Senhor, até pelas palavras que nós falamos errado. Olha aquele dia mesmo que eu falei, que onde que está escrito que a carne é fraca? E foi o Senhor Jesus que falou isso. Meu Deus, perdoa-me. O Senhor sabe, quando a gente vai chegando para a idade, a gente esquece de tanta coisa. Eu falei para o Senhor que eu nem tenho condição de estar mais pregando o Evangelho. Mas eu sinto que o Senhor não me rejeita. O Senhor não rejeita ninguém, não tem idade para servir o Senhor. O Senhor recebe a todos que se achegam à tua presença com sinceridade, com amor, com boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Clamamos pela paz mundial, Pai. Clamamos pela humanidade, pelas crianças, os adolescentes, os jovens, as mulheres, os homens, os pais de família, os empresários, os governantes. Oramos por aqueles que ainda não entenderam o amor, o teu amor, Jesus. Oramos por cada pessoa que está nos honrando ao compartilhar essa live, ao ouvir o que estamos falando. Obrigado pela vida daqueles que têm coragem de nos corrigir, de nos ensinar. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Beijo, Pai. Obrigado, Senhor. Amém.